Muito bem, você está acompanhando o Nosso Brasil, gente, falando sobre o julgamento do Bruno e da Daiane lá no Fórum de Contagem. Neste momento, a delegada Ana Maria está respondendo o questionamento do Lúcio Adolfo. Já dura 2h30 esse interrogatório da delegada Ana Maria. Mas agora, minha gente, nós vamos trazer a primeira parte das revelações da ex-namorada do Macarrão. Ela esteve no sítio do goleiro Bruno, quando Elisa Samúdio era mantida em cárcere privado. Acompanhe o que ela tem a dizer aqui no Olho da Band. Enche a tela. Você disse que esteve no sítio naquela época em que a Elisa estaria lá, né? Você se lembra como é que estava o clima? Se havia alguma orientação para quem visitava? Tava tranquilo, super normal. Inclusive teve até um jogo no domingo, tava tudo normal. O Bruno só limitava não passar por andar de cima. Aí eu até cheguei a questionar com o Macarrão, falei assim, mas ele sempre teve acesso livre na casa? Não, hoje não pode entrar não, que tá em manutenção lá em cima, não deixava entrar. Ela que chegou a ver umas... Aí na piscina, por ali, você sempre via uma sopa pela janela, passando pra lá e pra cá. Alguém desconfiava que poderia ter alguém sendo feito, às vezes, refém, ou que poderia estar ali impedido de se... Não, nem imaginava, tá super normal, tranquilo, nem imaginava. Sobre esse caso, né, já falando do julgamento mesmo, em novembro, do Macarrão, o que você achou do depoimento que ele deu ao advogado? Ele foi verídico nas partes dele, né, ele contou que ele poderia contar até onde ele participou, que o Bruno foi o mandante, que ele teve que cumprir as ordens do Bruno. Ele contou até onde ele sabia mesmo. Que você acha que ele não entrou na parte do bola, não falou do Marcos Aparecido? Não sei porque, não chegou a comentar comigo. Você mesmo? Talvez. Agora, nesse depoimento, pela primeira vez, ele resolveu entregar ou acusar o Bruno, né? Por que isso pode ter acontecido? Eles são brigados, né, assim, desentendidos. Então, às vezes, pode ter sido uma mágoa dele, ou até mesmo ele repensou, não, vou olhar o meu lado, esquecer um pouco de proteger o Bruno. Pra você ver que na entrevista a gente preserva esta namorada aí do Macarrão, outros veículos já colocaram até a imagem dela. Isso é complicado para essa mulher, que ela pode, se a qualquer momento, sofrer alguma coisa, já que ela faz algumas revelações importantes e é testemunha-chave. Ela vai fazer daqui a pouquinho outras revelações surpreendentes entre a relação Macarrão e Bruno. É daqui a pouquinho a outra parte da entrevista exclusiva da Andréia, ex-namorada do Macarrão. Paulo Leite está comigo e traz as informações direto do nosso estúdio, em frente ao Fórum. Me conta aí, Paulo. Bom, Amaro, nós estamos aqui com o doutor Enir Lemos, advogado criminalista, e conversávamos algumas coisas antes de entrarmos no ar. Eu queria que o doutor Enir desse a opinião dele com relação à estratégia adotada pela defesa de Bruno. O senhor falava que tinha uma outra estratégia a ser adotada. Que estratégia seria essa? Seria a confissão. De repente o Bruno fala que que não sabe, mas que alguém poderia ter dado um sumiço na Elisa Samúdio. Essa é uma estratégia de que poderia ser interpretado também como um tipo de confissão, que ele não poderia prever que, ao imaginar que dado um sumiço, poderia também ser uma questão de matá-la. Conversei com criminalistas que me disseram que o Bruno está praticamente condenado. Na sua opinião, é uma chance muito grande que ele seja condenado nesse julgamento? Eu venho dizendo isso há bastante tempo. Eu não vejo o Bruno livre de uma pena. Ele vai ser condenado e o mínimo que eu vejo aí é de 38 anos. Não vejo menos que isso. E se houver uma confissão do Bruno, uma confissão premiada, uma confissão espontânea, o senhor acha que isso se reduz a quanto tempo e de que forma? Pode haver aí uma redução de até 1/3 na pena, um acordo entre promotoria e defesa para haver uma redução. Mas eu entendo também que o Henry, que é o promotor, ele não vai se consentir de querer só essa confissão, ele vai querer extrair mais, porque ele sabe que tem mais coisa atrás disso aí. E ele não é uma pessoa de fazer um acordo simples. Ele quer mais e ele vai buscar mais. Por último, os advogados, tanto o doutor Écio Quaresma, que é advogado de bola, quanto os dois advogados, o titular e o auxiliar de acusação, de defesa, aliás, dizem que a juíza não poderia ter solicitado o atestado de óbito de Elisa Samúdio. Qual a sua opinião a respeito disso?
partir do momento em que houve a confissão do Macarrão dizendo que o Bruno sabia do assassinato e o primo dele fez a mesma coisa, então nesse entendimento a juíza já entendeu que se o Bruno sabia, entendeu que houve uma confissão do Macarrão e houve uma morte. Havendo uma morte, por que não expedir o atestado de óbito? Ela está correta na ação dela, no ato dela. Então, eu não acredito que isso aí consiga ser revertido. Perfeito. Agradecer a presença do doutor Enir Lemos, criminalista que esteve aqui conosco. Amaro, nós voltamos já já. Eu tenho daqui a pouquinho talvez uma surpresa de um dos grandes protagonistas desse caso. Nós estamos tentando trazê-lo até aqui para que possa conversar com você. Nós voltamos já já. Obrigado, Paulo Leite. Vamos até a porta do fórum. O Eloy traz informações deste instante. Me fala aí, Eloy. Prossegue lá o depoimento da Ana Maria Santos, delegada, que foi a primeira a receber a denúncia do sequestro, do possível desaparecimento e sequestro de Elisa Samúdio. Esse depoimento deve prosseguir, em seguida deve ser ouvido o Jailson Oliveira. Jailson Oliveira é um preso que dividiu a cela com Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, acusado de ser o executor de Elisa Samúdio. O Jailson teria ouvido uma confissão de Bola que relatou detalhes sobre a morte de Elisa e que, segundo Jailson, ele que também já prestou depoimento aqui no Fórum de Contagem por ocasião do primeiro julgamento em novembro do ano passado, o Jailson teria revelado que Elisa teria sido queimada e as cinzas dela jogadas em uma lagoa. Uma frase no último julgamento, uma frase de Jailson, que chamou muita atenção, é que, segundo ele, nas palavras do Bola, os restos mortais de Elisa só seriam descobertos se os peixes falassem. Essa a declaração de Jailson por ocasião do último depoimento dele aqui no Fórum de Contagem em novembro do ano passado. Espera-se agora que ele mantenha esta versão na oitiva, que deve acontecer daqui a alguns instantes aqui no Fórum de Contagem. Eu volto com você, Amaro. Muito bem, tá aí o Eloy trazendo informações e este detento, ex-presidiário, deve falar logo após a delegada. A delegada que continua respondendo os questionamentos de Lúcio Adolfo lá no júri. E, enquanto isso, Tiago Lenoir, que também é advogado da defesa aí do Bruno, conversa com o goleiro enquanto a delegada presta o seu testemunho na frente da juíza e também de todos os presentes no fórum. O Paulo Leite vai falar comigo agora? Daqui a 1 minuto, o Paulo Leite vai trazer outras informações direto do nosso estúdio. Vamos falar da mãe da Elisa, né, a dona Sônia. Ela pede a condenação de Bruno e também da ex-mulher dele, a Daiane. Falou ainda sobre Bruno ter levado uma Bíblia para o julgamento. Acompanhe só o que tem a dizer a dona Sônia. Enche a tela. As lágrimas dele não me comovem, o fato dele estar com uma Bíblia na mão também não, tá? Eu acho uma falta de desrespeito com a palavra para quem é evangélico, para quem tem temor de Deus, usar isso em benefício próprio para comover os jurados, para comover a sociedade que ali estão presentes. Se ele confessasse, ele tem seu perdão? Não. E a Daiane? O perdão é sempre pedir a Deus e o filho dele futuramente. Você vê, muita coisa foi falada logo hoje, dizendo que o Bruno chegou a pedir, né, a defesa pediu a juíza para que ele vestisse com roupa civil, sem ser o laranjinha de detento. Chegaram a falar que ele queria usar a camisa do Flamengo. Olha só, cada loucura, bicho. A pessoa, o cara vai com a camisa do Flamengo, tá ali com a Bíblia, chorando, nessa imagem que você pôde acompanhar, a imagem que foi registrada no final da manhã. Paulo Leite agora está comigo de novo no nosso estúdio, em frente ao fórum, e traz mais um convidado, é o delegado, não é isso mesmo? Olá, Paulo. Doutor Edson Moreira, agora vereador por Belo Horizonte, ele que participou de todo o início da investigação do caso de desaparecimento e morte de Elisa Samúdio. E a pergunta é direta, doutor Edson. Primeiro, muito obrigado por estar aqui conosco. A pergunta é direta. Aquilo que foi apurado desde o início, se consolida, se comprova ou alguma coisa deixou de ser apurada e que agora está sendo mostrada? Não, nada deixou de ser apurado. Pode ter deixado de ser complementado com relação ao Zezé. Nós batemos muito nessa técnica, mas está sendo feito agora. Quer dizer, autos suplementares com relação ao Zezé. O Zezé vai entrar, o Zezé está envolvido nesse crime e ele vai ser indiciado
futuramente pronunciado. O Zezé, sim, está sendo complementado. O restante, as provas estão robustas, tanto pericialmente, como testemunhalmente, como documentalmente. Então, as provas são muito boas. Como bacharel de direito, como vereador, mais do que como delegado, eu quero a sua opinião. Bruno sai desse julgamento condenado por quanto tempo? Pelo que eu estou ouvindo na imprensa, os próprios defensores já estão admitindo isso, que se condenados vão anular o júri. Eles já estão prevendo que ele vai ser condenado. E pelas provas dos autos, com certeza ele vai ser condenado. Existe alguma coisa dentro do processo de investigação que agravaria se colocado agora ou a partir de agora em discussão, ou tudo já foi colocado em discussão? Acho que tudo já foi colocado em discussão, vai ser colocado novamente, porque esses jurados têm que julgar conforme for mostrada para eles as provas que tem nos autos, e a prova é muito farta mesmo, principalmente a parte pericial. E o menor deu uma entrevista para uma emissora recentemente. Ele pode mudar a versão quantas vezes ele quiser, porque na fase inquisitorial e na fase judicial que ele falou aqui em Contagem, lá no CEIP, lá no Rio de Janeiro, nós transformamos mandamos para os peritos do Instituto de Criminalística e mandamos para os peritos médicos. E aquilo lá foi consubstanciado em provas científicas. Não tem jeito de mudar mais o depoimento. Ele pode falar quantas vezes ele quiser, que não muda o que está nos autos. A sua vinda até o Fórum de Contagem deve-se ao quê? Primeiro, um pedido de vocês, que eu vim com o maior prazer. E outra para observar e analisar, ver como está esse julgamento. Bom, nós vamos conversar ainda mais durante a nossa programação. Muito obrigado, doutor Edson Moreira, esteve aqui conosco no Brasil Urgente, Amaro. E ele volta conosco, ele vai voltar ainda no Jornal Band Minas, para que possamos conversar um pouco mais sobre esse julgamento, o julgamento que chama a atenção de todo o Brasil, o julgamento de desaparecimento e morte de Elisa Samúdio. É com você, Amaro. Obrigado, Paulo Leite. Daqui a pouquinho, outras informações. E olha, daqui a pouquinho, mais um trechinho do que diz a ex-namorada do Macarrão sobre o relacionamento de Bruno e Macarrão. Essa aí, ó, está vendo só a penumbra dela. Daqui a pouquinho ela vai trazer outras informações aqui no Olho da Band. Agora eu tenho um recado a você, meu amigo telespectador. Preste bem atenção, pois eu vou falar de saúde. O Ricardo do Colchão Oriental J2000 está na fábrica hoje e de lá responde as perguntas do povão nas ruas. O povo quer saber. Enche a tela. Meu nome é Geraldo Malaquias Borges, tenho 55 anos, sou motorista. Sofro de dores nas costas, má circulação. Esse colchão pode me ajudar? O colchão oriental J2000 é construído em camadas que alinham a coluna, melhorando a sua postura, aliviando todas as dores no corpo. Ele ainda possui as pastilhas Lumen magnéticas, que facilitam o fluxo de sangue pelo corpo, auxiliando na circulação sanguínea, prevenindo você contra câimbras, varizes e dormências. Então, bicho, tenha mais saúde, durma melhor, o colchão é bom demais e ainda por cima você tem saúde com ele? Hoje tem promoção pra você, hein? Quer ligar agora a 0800 038 2000 e adquirir o colchão oriental J2000? Vai ganhar uma cama box e um lindo edredom. Então não perca tempo, liga agora direto pra fábrica 0800 038 2000. Colchão oriental J2000, quem dorme bem vive melhor. Agora o Eloy está chegando direto do fórum, trazendo informações de momento. Fala, Eloy! Pois é, prossegue o depoimento da Ana Maria Santos, delegada responsável por receber a primeira denúncia sobre o desaparecimento de Elisa Samúdio, e agora ela respondeu, inclusive, sobre a ligação dela com o Gilson Costa e o José Laureano, o Zezé, os dois policiais que agora estão sendo investigados pela Polícia Civil por envolvimento na morte de Elisa Samúdio. Ela confirmou, a juíza, a delegada disse que não conhecia Bola e Gilson, mas que chegou a conhecer José Laureano, o Zezé, quando a delegada ainda era estagiária. É com você, Amaro. Obrigado, Eloy. Olha só, vamos ver agora o último trecho da entrevista, mais um trecho da entrevista da ex-namorada do Macarrão. Ela fala do relacionamento do Macarrão, do Maca, com o Bruno, e diz que os dois já estavam se desentendendo na época do crime. Já tinha bate-boca entre os dois amigos. Acompanhe só, enche a tela.
Ele parece que tinha mandado o Macarrão fazer alguma coisa. O Macarrão se recusou, falou que não ia fazer, que ia dar problema. E ele ficou muito bravo com o Macarrão. Ele bateu na mesa e falou: você vai fazer, eu estou mandando você fazer. Eu sou o cara, eu sou o Se você não fizer, eu mesma faço. Aí os dois se entendeu ali e o Macarrão já estava nervoso pra lá. Porque tava se sentindo assim, que como funcionário, amigo, o Bruno já tava mandando demais nele. E tinha que fazer qualquer coisa que o Bruno mandava. Durante um ano que você se relacionou com o Luiz Henrique Romão, ele chegou a falar dessa questão que o Bruno estaria com algum problema? Ele chegou a ter esse diálogo? Não, ele sempre falava assim, que realmente ele estava com problema, que tinha menina que estava cobrando ele muita pensão. E eu orientava assim: Bruno, você tem dinheiro, paga essa menina a pensão lá para sumir para lá. Mas o Bruno sempre gesticulava que não, que esse tormento vai ter que acabar. E ele já chegou a entrar, falar que o pior poderia acontecer? O Macarrão? Ele tinha medo, assim, o Bruno é música viciada, ele quer resolver as coisas do jeito dele. Ele sempre falava assim. A casa poderia cair? Com certeza, a casa vai cair pro lado dele, ele é muito explosivo, ele quer resolver as coisas assim, do jeito dele, só manda, tem que fazer do jeito dele. Você viu o que a Andréa falou, né? Teve um determinado momento que o Macarrão falou assim: dá logo dinheiro para essa menina, resolve esse negócio. E teve um entreveiro, o próprio Macarrão falou isso no julgamento que aconteceu em novembro. Não temos mais tempo. A cobertura da Band prossegue com o Datenão, trazendo informações direto dos estúdios em São Paulo e, é claro, com a nossa equipe de jornalismo direto do Fórum de Contagem. Você quer acompanhar par e passo também? Acompanhe pela internet. Olha só, aqui no site da Band, band.com.br/Minas, tem um ao vivinho aqui, ó. No ao vivo você clica e vai saber em tempo real o que está rolando dentro do Fórum em Contagem. Uma boa tarde para você, obrigado pelo carinho da sua audiência. Datenão está chegando com as informações acerca do julgamento e também a cobertura total no Jornal Band Minas. Aquele abraço. Olha o Datenão aí. Tchau, gente. Até amanhã.